Olá, eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha, uma experiência pessoal, mas que sempre me sugere umas reflexões bem bacanas a respeito do processo de aprender, do processo de construir conhecimento, construir saber. Durante toda a minha vida, até no ensino médio, eu estudei em escola pública. E esse estudar em escola pública, numa cidade do interior, numa escola de muito boa qualidade, me permitiu muitas oportunidades. E eu me recordo, tá? Eu estou falando aqui de algo em torno da final da década de 80, até meados da década de 90, entre minha quinta e meu ensino médio, quinta série primária, né, e o ensino médio, eu tive professores considerados tradicionais, professores que davam aula na base do CUSP-GIS. E eu vejo hoje alguns discursos de professores a respeito de uma certa maneira de aprender, e professores tentando transformar o aprendizado numa eterna brincadeira, em algo muito, muito feliz, muito positivo. E eu me recordo da minha infância e do quanta disciplina, do quanto esforço, do quanto sofrimento eu tive para aprender certas coisas. E eu não tive professores com essa filosofia de aprender brincando. Embora eu tenha me divertido na escola, a escola tivesse sido para mim um momento de muita diversão, mas a disciplina de sala de aula, o tradicionalismo do como eu aprendi matemática, física, química, biologia, história, geografia, foram muito importantes para a minha formação intelectual. E hoje me parece, o que eu percebo em alguns discursos pedagógicos, é uma certa ilusão de que o processo de aprendizado ele tem que ser lúdico. Não que ele não tenha que ser lúdico, mas eu percebo em alguns professores um discurso de achar que não pode ter sofrimento, não pode ter... E eu não consigo entender o processo de aprendizagem, que é um processo de transformação, sem algum nível de sofrimento, porque se transformar dói. E o discurso pedagógico raso me parece uma tentativa de criar uma ideia de um certo hedonismo pedagógico, entendeu? Uma certa busca desenfreada por prazer no aprender. E desculpa, eu não consigo entender isso como uma coisa positiva da maneira como eu tenho visto algumas defesas de alguns professores, de alguns profissionais. Porque eu não consigo conceber um processo de transformação que não cause desconforto. Aprender é uma coisa que causa desconforto, porque mexe na sua estrutura psicológica, mexe na maneira como você vê o mundo, e é desconfortante.
em certo sentido, é doloroso. O problema não é que aprender seja algo doloroso. O problema é a gente achar que não tem que ter dor e que a dor é uma coisa sempre ruim. Não, dor, ela tem uma dimensão boa. Entendeu? Quando ela não é patológica. E essa é a diferença. O aprendizado não pode ser só dor. Tem que se construir na cabeça dos estudantes a importância de se ter disciplina. E você tem que dosar bem a hora de brincar e a hora de ser sério, de ser mais... Aprender com disciplina não significa que você não vai ter prazer em aprender. Mas essas construções pedagógicas muito lúdicas, por muito tempo, elas são legais para uma criança, para o meu filho de 4 anos, para uma criança de 6 anos. Quando você vai entrando na adolescência, a adolescência é uma preparação para a vida adulta. E na vida adulta você não faz só o que te dá prazer. Você faz também o que não é prazeroso. E então, se eu coloco na cabeça de uma pessoa que só é legal o que dá prazer, ela vai repudiar aqueles conhecimentos que não são prazerosos de adquirir porque ela não tem aptidão para aquilo, porque ela tem mais dificuldade em matemática, então matemática não é bom, então ela vai recusar a matemática porque matemática não dá prazer. Então essa sensação que eu tenho de que há uma busca desenfreada por um certo hedonismo pedagógico é uma sensação que tem me perseguido na medida em que eu vou me preocupando com as questões da paternidade. Eu não quero que meu filho sofra na escola, mas eu quero que meu filho entenda a seriedade que o processo de aprendizagem exige e a necessidade de disciplina. E ter disciplina não é uma coisa prazerosa no início. Ela pode se tornar, mas ela não é. Então a minha reflexão é essa. Será que a gente não está exagerando um pouco nessa questão de achar que educação não pode ter algum nível de dor, algum nível de sofrimento? Será que é possível você aprender e se transformar com o aprendizado sem dor? Essa é a minha questão. Um abraço para vocês.